sea sobre la lucha contra la corrupción en el Brasil de hoy, respuesta del Criminal Compliance. Inicialmente me gustaría agradecer la invitación para comparecer a estas jornadas hispano-brasileñas sobre corrupción, a Ignacio, a todos los compañeros de Salamanca, dando secuencia a este convenio entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de São Paulo. Es un gran privilegio poder comparecer aquí y compartir ideas sobre las distintas realidades de España y Brasil sobre un tema tan relevante. Espero que en un futuro cercano poder recibir a los compañeros de la misma forma en São Paulo. El Brasil vive hoy un momento penal muy delicado, en particular con respecto a la cuestión de la corrupción. Se debate en el Congreso Nacional un proyecto de reforma global del Código Penal, como ha dicho la profesora Ana. Mire, el tema de la corrupción tiene especial protagonismo. Su objetivo es unificarlas, entre otros, es unificar las figuras tradicionales de corrupción activa y pasiva, además de la absorción de la figura de la corrupción. Sin embargo, hablando de estos ejemplos de la búsqueda del progreso, el panorama de los escándalos es más importante. Diversos senadores son acusados de corrupción como actividades económicas, mientras que uno de los abogados que los defienden, un antiguo ministro de la Justicia, es investigado por blanqueo de capitales, por el recibimiento de honorarios que llegan a 6 millones de euros. Según los informativos, se habla incluso en la implicación de sectores. La pregunta que surge es si esos escándalos pueden o no producir las reformas penales, como ha hecho también se coloca el profesor Conforme. El grado de la implicación de los políticos con la nueva forma de la delincuencia organizada, no necesariamente violenta, es objeto de amplio debate. Sin lugar de dudas, así como menciones Eduardo Ferreira Barros, la tipificación del blanqueo de capitales se muestra como un instrumento inteligente para combatir la corrupción. Si no hubiera sido otra razón, la simple idea de follow the money sería suficiente para intentar prohibir diversas actitudes ilícitas. Sin embargo, la preocupación va más allá de frenar. Controles simultáneos también de las instituciones financieras parecen hacerse necesarios. Siguiendo las propias reglas del GAFI, se comprende que determinadas actividades deben ser sometidas a controles especiales y entre ellas se impone que las instituciones bancarias deben tener obligaciones correlatas de compromiso antiblanqueo. Estas obligaciones extrapenales, ese compromiso normativo, visto como una forma de criminal compliance, ha ganado importancia en paralelo al combate de la corrupción. Muchos dicen, en verdad, que una buena gestión o un buen gobierno de estas instituciones puede, a su manera, mostrar de forma hasta más eficaz que el simple combate penal. El tema ha tenido amplia discusión en Alemania, entre otros como Horst, Westing, Hein, Hoxie y Zieber, o en España, recientemente con Adán Nieto, Bacigalupo, Blanco Cordero, Gómez Jara Díaz, entre otros. En Brasil, sin embargo, la realidad es aún muy distante. En efecto,
o Instituto ha tenido uma leitura em parte distorsionada, o que pode conduzir em lugar de buenos resultados, em nulidade de los processos penales. Por lo tanto, talvez seja necessária aqui uma certa reflexão dogmática. La reciente reforma de la ley brasileña de blanqueo de capitales camina en la dirección del fortalecimiento de la noción de compliance, una vez que aumentó fuertemente las sanciones administrativas por el incumplimiento del compromiso de las instituciones bancarias, con multas hasta de 8 millones de euros. La particular preocupación con el campo de la criminal compliance, sin embargo, no dice respeito solo a eso. La preocupación, como ya he dicho, es sobre la posibilidad de utilización de la criminal compliance no solo como una forma preventiva para frenar el blanqueo de capitales, sino también como una forma de ayudar a la estipulación de la responsabilidad penal individual, como si fuera un elemento del crimen de incumplimiento de deber. Ahora, como todos saben, los escándalos financieros han sido la principal razón para que previsiones no penales pasaran a tener significativo espacio en el derecho penal. Después de diversas situaciones de crisis, en los Estados Unidos de América surgió la construcción de la SOX, de la Sarbanes-Oxley Act, que generó un sinfín de previsiones penales. Al comienzo, la estrategia de la norma estadounidense era evidente y responsabilizaba criminalmente a los administradores de las empresas. El mensaje era claro: if you want to get access to our capital market, you are kindly invited. Regulations and sanctions in case of non-compliance are decided by us. Para que uma empresa atuar em mercado imobiliário norte-americano, seria necessário que seus executivos, Chief Executive Officer e Chief Financial Officer, firmaram uma documentação capaz de demonstrar seu reconhecimento frente às imposições que quedavam submetidos. Sendo assim, assumindo dicha responsabilidade, se tornam responsáveis, incluso penalmente, por irregularidades ali definidas. Ora, se trata, em realidade, de um conjunto de estipulações próprias de um Estado regulador cada vez mais presente, transformado em um estado de prevenção. Seria, segundo Hein, uma búsqueda de las soluções para os déficits de prevenção notados em el direito penal tradicional. Aunque as previsões penales não haviam retado de forma demasiado contundente, isso acabou generando uma série de efeitos em termos de prevenção. Outras menções de compliance se podem encontrar posteriormente. Saavedra, depois de constatar a escassa profundização que o tema tem em Brasil, relata que a ideia de compliance ha sido vista genericamente como mandamentos éticos a considerar as boas práticas em relação à empresa, como o mercado, coisa que, de certo modo, mencionou o professor Inácio. Esse ponto, sem dúvidas, é elogiável. Sin embargo, estes mandamentos vão mais além do cenário, do que é foco de preocupação. Aunque seja verdade que dichas previsões não se mostraram aptas a impedir novos escândalos e fraudes corporativos, como os casos Madoff e Stanford, esses terminaram por dar-lhe mais vigor à proposição de búsqueda de novos ideais, formas de controle. Normalmente, se pode verificar em âmbito penal empresarial certa dificuldade em responsabilizar condutas individuais. Aqui se abriram portas também para uma responsabilidade penal da pessoa jurídica, hoje tão estudada, por exemplo, em Espanha. Como se sabe, a chamada criminalidade intraempresarial, maiormente relacionada às empresas complexas, apresenta uma dificuldade inerente de comprovação correta de autoria. Isso se deve ao hecho de sua particular divisão funcional do trabalho, plano horizontal e hierarquia, plano vertical.
La división de trabajos y la búsqueda de eventual responsabilidad criminal en el ámbito empresarial exigen la profundización de la autoría inmediata, lo que puede resultar de un déficit de efectividad patente, como se constata en diversos países. En muchas realidades, la estipulación de programas de cumplimiento legal, cooperación o simplemente reglas de compliance generan muchas medidas éticas, legales, para fundar la estrutura empresarial. Frecuentemente se estabelece y se designa un encargado de la prevención de acontecimientos, compliance officer, que sería el responsable por dichas práticas, asumindo verdadeira posição de garante, lo qual poderia utilizar-se facilmente, incluso em âmbito penal. As premissas atribuídas à noção de compliance podem parecer sencillas, pero não são, nada mais quando se verifica sua interação com o direito penal. Sua estrutura é muito interessante, pero genera certa preocupação quando se observa desde um ponto de vista penal. Adam Nieto recuerda que os modelos de organização ou compliance programs não são novos em el ordenamento, em particular espanhol, e na administração empresarial. De todos modos, se observa que a técnica de los programas de compliance não se mostra apenas como uma ornamentação de estilo de las categorias de consenso, ni sequer del arbitraje ou de los modelos de auditoria interna. Ela vai mais além. Se mostra como uma aceptação institucionalizada que combina as diversas possibilidades de comportamento decisório em el âmbito empresarial. Está orientada, em realidade, por la finalidade preventiva, por meio da programação de uma série de condutas de cumprimento que estimulam a diminuição de los riesgos de atividade. Sua estrutura está pensada para aumentar a capacidade comunicativa da pena e nas relações econômicas, ao combinar estratégia de defesa e a competência leal e justa de las estratégias de prevenção de peligros futuros. Sin embargo, por outro lado, também genera novos problemas de atribuição da autoria. A implicação penal começa aqui a ser-se presente. Em torno desses objetivos e valores, é possível encontrar certa identidade conceptual aos programas de compliance, assim como as possíveis combinações de seus elementos estruturais em torno do sistema de prevenção da criminalidade econômica. Se observa, por lo tanto, com a introdução da teoria de compliance, que en el derecho penal, o refinamento da atribuição de responsabilidade permite que as ideias penales conozcam um novo período evolutivo, especialmente na tutela das relações econômicas, desde estruturas normativas que promovem a retirada do Estado del escenario regulatório, la autorregulación regulada de que habla CIBER, la compliance penal produce ciertos niveles de inestabilidad normativa que parecen aproximarse de las críticas elaboradas por Juárez Tavares de Brasil al modelo de política criminal neoliberal que promueve un verdadero proceso de desmonte del Estado. Essa cuestión implica, a su vez, la necesidad de limitación del comportamiento decisorio en la compliance para el reconocimiento de los límites de normatividad en materia penal. El problema consiste justamente en verificar la racionalidad y la previsibilidad de esta administración de riesgos por vías penales, sin que esta conciliação entre diferentes modalidades de intervenção punitiva, administrativa, penal ou incluso a autocomposição do conflito em âmbito interno da empresa se omita o modelo básico do Estado de Direito em la búsqueda de la superação de los déficits de eficiência em la persecução penal. Sin embargo, medida aleja a las vías convencionais de justificação del conflito penal.
es, en verdad, medida de desjudicialización o de la racionalidad burocrática de la administración. Bueno, como se dijo, los dos significativas innovaciones acompañan el acoplamiento de las reglas de compliance al derecho penal. La cuestión de la ampliación de la responsabilidad penal de la persona jurídica y nuevas formas de ampliación de la responsabilidad penal del agente infractor. La idea de la responsabilidad penal de la persona jurídica ganha en España una nueva perspectiva con la reforma de la Ley Orgánica número 5 y las nuevas posibilidades de responsabilidad penal de la persona jurídica. De hecho, dado que cada sociedad produce su propia criminalidad, como mencionó el profesor Verdugo, ha de esperarse nuevas formas de interacción y control por parte del propio derecho penal. En Brasil, sin embargo, la situación es muy diferente. Ahora, la responsabilidad penal de la persona jurídica, aunque negada por gran parte de la doctrina brasileira, no es de ningún modo desconocida. Desde la Constitución Federal de 88 ya se brindaba la oportunidad de su aplicación. Aún solo se hizo realmente presente con la Ley de 98, que reglamentó en materias ambientales. Hoy, sin embargo, el debate es más amplio. Se discute, entre otros, el proyecto 1142, que tipifica el crimen de corrupción practicado por personas jurídicas en camino similar a de España. Por ahora, sin embargo, existe una limitación clara de su uso y hay quienes opinen que constitucionalmente solo existiría la autorización para la responsabilidad penal de la persona jurídica en los estrictos términos ambientales. No es lo que dice la propia Constitución brasileña en su artículo 173. Según autores como Salomón Checaira, esta sería una posibilidad de autorización para la ampliación de las posibilidades de responsabilidad penal de la persona jurídica. De todo modo, es interesante observar que la gran mayoría de la doctrina brasileña rechaza la responsabilidad penal de la persona jurídica. Se afirma constantemente que esta se opone a los principios básicos del derecho penal tradicional, desde la individualización de la conducta, de la pena o del principio de culpabilidad. Aunque existe previsión legal, las discusiones solo se hacen más presentes debido a la absoluta ausencia de casos de condenación de estas personas. Estritamente en el campo administrativo, cabe a las instituciones financieras la obediencia a determinadas reglas de compliance. Pero, es decir, ¿podría haber la responsabilidad penal de estas personas? Con precisión conceptual básica de una buena gobernanza, se da con implemento de deberes de colaboración por parte de las empresas, aquí vistas no particular caso de las instituciones financieras, con la administración general. Es una contribución original en términos de prevención de conducta criminosa. Sin embargo, existen bastantes dudas sobre cómo puede tratarse desde una perspectiva legal una eventual no colaboración, especialmente tendo en vista la ley brasileña. La ley brasileña de blanqueo de dinero, ley 9613, permite fácilmente entender la introducción de los mecanismos de compliance y las investigaciones de blanqueo, al establecer el deber de crear un sistema de identificación de los clientes y manutención de registros, y el deber de comunicación de operaciones financieras a las autoridades financieras, y también
la derivada previsión de responsabilidad administrativa por el incumplimiento de los deberes. Observe-se, sin embargo, que a lei se refere expressamente à responsabilidade administrativa em caso de incumprimento. Nada menciona sobre uma responsabilidade penal. Essa estrutura normativa, bem estrita da governança corporativa, também permite admitir o cambio de paradigma em el caso del inversionista, como mencionam vários artículos da própria norma. Pero cabe, de todo modo, a pergunta: a violação se limita à responsabilidade administrativa? Ora, aunque estabelecidas as regras sancionatórias, aparentemente só de caráter administrativo para o no incumprimento desse dever de cuidado, se ha entendido plenamente possível por parte da Fiscalia, incluso aqui, a eventual imputação da própria situação equiparada ao blanqueio, em los términos do artigo 1º, inciso 2 da lei. Incurre, entre comillas, inclui em la mesma pena quem utiliza a atividade econômico-financeira, bienes, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes anteriores de seu conhecimento. Ora, habría aqui uma situação de no cumprimento de dever extrapenal, lo que poderia implicar em uma infração de dever. Esse é um problema conceptual. Al final, a interpretação passa em termos penais de preventiva a repressiva e mais além do respeito à legalidade. Fundamentalmente, é de se ver. O ideário do criminal compliance diverge do direito penal tradicional, mientras este atua fundamentalmente em uma perspectiva ex post, aquele atua preventivamente ex ante, em uma situação paradójica recordada e já mencionada por Sadreva, aunque aqui preventivamente pode induzir a novas punições, especialmente de los compliance officers ou quienes desempenham este papel. Assim, fundamentalmente se menciona duas opções fundamentadas em la regulação a la função del criminal compliance: funções específicas ou genéricas. As específicas estão relacionadas a pontuais previsões legislativas em função da responsabilidade penal, seja da pessoa jurídica, seja individual. Em países que aceitam a ampla responsabilidade penal da pessoa jurídica, se lega a prever a exclusão da sua responsabilidade quando as empresas hayan cumprido as exigências do modelo de prevenção e as regras de compliance. Todavia, não é esse o caso de Brasil. Em termos individuais, quando se verifica o não incumprimento dessas medidas, isso pode influir no estabelecimento de sanções individuais, mais além do que tradicionalmente se entende como admissível. Em um significativo caso de condenação de blanqueio de dinheiro, um juiz federal, em chamado caso Banestado, legou a condenar a los agentes bancários por la simples falta de cuidado em la não observação de las regras de compliance. Tales situações são demasiado problemáticas, pois a flexibilização do conceito de dolo ou, incluso, a utilização de instrumentos como a simples previsão de delitos de infração de dever, mais além que a previsão legislativa, podem conduzir a um prejuízo significativo de um bom instituto como o criminal compliance. Em realidade, sua estruturação parece justificar-se melhor quando se imagina a possibilidade da responsabilização penal da pessoa jurídica. E, talvez aqui, se encontre a mais importante justificativa para sua aceitação. O rechazo significativo desse instituto em Brasil, sin embargo, parece contaminar toda a construção e melhor aplicação do criminal compliance. Esse é o verdadeiro dilema que se vive hoje: a búsqueda de las respostas
para el combate de la corrupción genera diversas respuestas. La aceptación parcial de una de ellas, como el caso del criminal compliance, acaba no generando las respuestas adecuadas, pues su gran instrumento de batalla, la responsabilidad penal de la persona jurídica, se deja de lado y su carácter preventivo se revela únicamente como uma complementação da verificação de uma maior resposta penal tradicional. Esse efeito hiperbólico necessita de uma salida adequada, que parece unicamente presente na aceitação completa do instituto ou, por outro lado, seu abandono. El fenómeno multifacético de la corrupción necesita nuevas respostas penales. Si existe uma dificuldade de la dogmática para a resposta a novos desafios, esta deve sofrer cambios, principalmente porque é tão só uma gramática em constante aperfeiçoamento. Não há dúvidas de que o criminal compliance pode ser eficaz instrumento de preventivo para a solução de tantos problemas. O risco que se apresenta hoje em Brasil é de que este instituto de caráter preventivo, que combatia a seu modo uma simples expansão do direito penal, se mostre paradoxicamente um instituto repressivo, a contrário senso, do entendimento dos tribunais superiores, generando assim várias nulidades e sentimento maior de impunidade. É próprio do Criminal Program, em vertente mais radical, o estabelecimento de uma sanção à persona jurídica em matéria penal, segundo Adán Nieto, se observa que a finalidade de todo isso seria modificar as empresas e aumentar seu nível de autorregulação e estabelecer mecanismos necessários de administração, organização ou controle, justamente para evitar incorrer em hechos delitivos. Não se trata, de nenhum modo, de estabelecer simplesmente uma fórmula para a eleição de uma responsabilidade por la prática delitiva dentro de uma empresa. Para tanto, e para o perfeccionamento de um sistema como o brasileiro, que parece inclinar-se a uma boa governança como uma resposta paralela à expansão do direito penal individual, a ampliação da incidência da responsabilidade penal das pessoas jurídicas parece ser absolutamente necessária. Essa é a missão hoje da universidade, é decir, evidenciar os buenos frutos de uma nova dogmática para um novo tempo e novos crimes. Muitas graças.